A gente precisa de dar uma dosagem um pouco maior e não esquecer, né, de estar avaliando. Uma criança que está na escola, que parou de crescer, né, uma baixa estatura, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o hipotireoidismo. E uma coisa, eu acho que talvez a mais importante do nosso programa de hoje, o Hamilton comentou sobre o cretinismo. Cretinismo é o bócio, né, ou o hipotireoidismo congênito. O Hamilton falou de ectopia, a tireoide nasceu debaixo da língua. Pode nem nascer com tireoide, mas nós não vamos preocupar isso no diagnóstico, não. Na hora que fez o diagnóstico, a gente só vai preocupar com isso quando ele tiver 3 anos. A preocupação vai ser repor esse hormônio, porque ali a tireoide tem uma formação importante no sistema nervoso central, que a gente pode ter uma demência pro resto da vida. O que significa cretinismo? A gente usa muito, né, erroneamente essa palavra, cretino, né? Cretino vem do francês crétin, que significa cristão ou parecido com Deus. Por quê? É aquela pessoa que é tão boba que nem peca. Então a gente tem que repor esse hormônio rapidamente, fazer o teste do pezinho entre o 3º e o 7º dia de nascimento. Só complementando o que o Olivemar falou, Márcia, e respondendo a pergunta também, na verdade, o bebezinho ele sofre muito com o hipotireoidismo na mãe, porque até o 3º mês ele não tem tireoide. Ou melhor, ele tem até 12 semanas, e até o 3º mês ele não conseguiu ainda produzir o hormônio próprio dele. E nesse período é um período em que o cérebro está formando com maior intensidade. A falta do hormônio da tireoide nesse momento é fundamental para produzir problemas, né? Se faltar, ou seja, a mãe com hipotireoidismo ela já tem uma deficiência. Se ela fica grávida e aquele hormônio faltar para o bebê, vai ser um problema sério. Então a gente já aumenta a dose, na verdade, por isso. O bebê está dependendo do hormônio da mãe, então, na verdade, produzido pela mãe. O risco do bebezinho nascer com hipotireoidismo, assim como a mãe, existe, porque é uma doença de origem genética, isso pode acontecer no futuro. Mas a grande preocupação que a gente tem é o risco de nascer com algum retardo intelectual que só vai ser detectado 5, 10 anos depois. Então essa orientação que o Olivemar deu é fundamental. Ficou grávida, tem que realmente comunicar ao seu endocrinologista para que a dose possa ser acertada e evitar problemas no futuro. Tá certo. Nós vamos conferir agora mais uma pergunta dos nossos telespectadores com relação ao tema de hoje. Como é possível evitar problemas na tireoide? Tá aí, é possível evitar? É uma boa pergunta. Na verdade, antes, só um adendo dessa menina de Poste Caldas. Ela, como é que é o nome dela mesmo? Deixa eu voltar aqui, é Michele. Michele, que a Michele perguntou a respeito dela, ela tem hipotireoidismo. Desde 18. Será que tem a ver, ela não está conseguindo engravidar? Tem a ver, Michele, se o seu hipotireoidismo estiver mal controlado. Né? Se o hipotireoidismo estiver bem controlado, não tem problema nenhum, não. Inclusive, até na reprodução assistida, ou seja, as pessoas que vão fazer tratamento para engravidar, uma das barreiras, um dos pedidos mais efusivos dos médicos que fazem esse tratamento é que a tireoide esteja muito bem controlada. Porque o ovário tem receptor para hormônio tiroidiano, o útero tem receptor para hormônio tiroidiano, os hormônios que estimulam o ovário a funcionar têm receptores para hormônio tiroidiano, então precisa de um mecanismo muito bem feito da tireoide, esteja muito bem funcionando, o nível de hormônio esteja muito bom para que ela consiga engravidar. Claro que existem 1001 motivos para não conseguir engravidar, mas a tireoide estando bem controlada, não tem. Em relação ao segundo ouvinte, a prevenção, na verdade, como que a gente evita evita doença tiroidiana? A grande maioria das disfunções da tireoide, que ou seja, a tireoide produzindo a mais ou a menos, são o que a gente chama de características, fatores ambientais. Então, porque são doenças autoimunes. Uma doença autoimune tem um fator genético associado, mas o que determina se ela vai manifestar ou não são fatores ambientais. Às vezes estresse, às vezes poluição, às vezes medicamento, gravidez. Por exemplo, às vezes a grávida, após a gravidez, pode desenvolver um problema de tireoide, que a gente chama de tireoidite pós-parto. Então, na verdade, a prevenção das doenças tireoidianas é feita como a prevenção de várias outras patologias, quer dizer, o autoexame da tireoide, exame de rotina quando for no médico, fazer exame da tireoide, saber a sua história, minha mãe tem problema, minha tia tem, minha irmã mais velha tem, então eu tenho chance de ter. Entendi. Como o Olivemar falou no início, tireoide, de 5 que entram em nosso consultório com problema de tireoide, 4 são mulheres e 1 é homem. É muito mais comum nas mulheres, né? Homem, é mais raro ter problema de tireoide, mas quando tem, às vezes, é até mais agressivo. O hipertiroidismo, o próprio hipotiroidismo, a gente pega níveis de TSH altíssimos de alteração. E, por outro lado, é menos sintomático no homem também. A mulher sente mais o hipotiroidismo do que o homem.
E nódulos, que é a outra alteração que dá na tireoide, né? A prevenção do nódulo é a palpação. Isso não tem jeito. É o médico. Precoce, na verdade, né? Todos os médicos têm que aprender isso. Acho que do jeito que todo médico mede a pressão arterial, todo médico escuta o coração, né, com estetoscópio, tem que ter na rotina dele medir a tireoide também, palpar a tireoide, que é muito simples de palpar, né? Vamos conferir mais uma pergunta do telespectador? Vamos ver se... Problemas na tireoide causam aumento de peso? Acho que todo mundo vai querer comentar. Falar, né? Pode começar, Toledo. Eu vou começar mesmo, porque isso irrita. Eu acho que todo obeso tem um exame de TSH, né? O exame mais feito no SUS é o TSH, que é o hormônio tireoidiano. Mas eu queria, se você me permite, Márcia, claro, na resposta do Hamilton desse jovem, né? A gente vai escutar falar muito de tireoide nos próximos anos em decorrência do acidente de Fukushima, né? A irradiação também afeta a nossa tireoide. Ano passado eu atendi uma médica, uma colega, né? Ela teve um problema de tireoide pela irradiação de Chernobyl. E a irmã dela teve um câncer, né? Elas moravam fora, a França continuou importando esses produtos, né, na época, né? Então a gente vai ter muita coisa aí para frente. Então prevenção, né? Cuidado com o material radioativo, então dentistas, radiologistas, técnicos de radiação tem que ter uma atenção especial. Falar da alimentação, tem que ter uma alimentação que tenha quantidade de iodo, né? Então a gente encontra isso no próprio arroz, o Hamilton falou do sal iodado, do sal, né? E no peixe, claro que o peixe de água salgada tem uma quantidade maior, a gente tem que estar avaliando em relação a isso. Agora, em relação ao aumento do peso, a gente não tem que ficar esperando no nosso consultório que a pessoa com hipotireoidismo ela vai engordar muito, não. Come pouquinho e engorda. Muitas vezes nós vamos ver pacientes portadores de hipotireoidismo que são magros, né? Não é a regra, mas a gente não tem que ficar esperando o paciente engordar e por causa daquele aumento do peso ele vai ficar, né? Eu tenho um problema de tireoide. Você até comentou no início do programa, a gente falando de depressão, né? A pessoa pode ter esse sintoma que confunde realmente com depressão. Então a depressão, a falta de amor ao seu próprio organismo, a baixa de autoestima pode colaborar para isso tudo. Você não quer fazer esporte, você tá comendo mal, fica beliscando, já estou gordo, então mais um pouquinho, o que custa? Então não relacionar sempre o aumento do peso a uma disfunção tireoidiana. Se tem um problema da tireoide, vamos tratar. Se o TSH normal é até 5, a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, em relação à obesidade, que o TSH seja um pouquinho mais baixo. Então, abaixo de 2 seria o ideal para a gente conseguir esse paciente, fazer com que esse paciente consiga manter um nível mais apurado. Ficou muito conhecido na mídia um jogador famoso que falou que não podia usar o hormônio tireoidiano, que foi logo desmentido pelo médico da seleção brasileira, pelo COI, né, porque não sai hormônio tireoidiano nunca em exame antidoping, né? Então, se você tem um problema tireoidiano, você tem que usar o hormônio tireoidiano. Assim como o diabético tem que usar insulina, o paciente portador de hormônio tireoidiano tem que usar o hormônio tireoidiano. E nunca usar o hormônio tireoidiano com finalidade de emagrecimento. Então, isso é crime. A pessoa coloca hormônio tireoidiano numa fórmula para emagrecer. Isso não pode, não é ético estar usando hormônio tireoidiano com essa finalidade. As consequências são terríveis. Está aqui o Hamilton e o Daniel para me ajudar a combater esse uso de hormônio tireoidiano para o emagrecimento. Daqui a pouco a gente continua, inclusive, com mais perguntas que chegaram de casa, tá certo? No programa de hoje, nós estamos conversando sobre tireoide. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente, daqui a pouco a gente está de volta. Tireoide é o tema do programa de hoje. E agora nós vamos privilegiar quem participou ao longo do programa. E chega uma pergunta da cidade de Pitangui. O André disse que a filha dele fez um exame há 2 anos e não deu alteração na tireoide. E ele gostaria de saber com que frequência é recomendado fazer o exame, ou seja, quanto tempo depois, então, seria necessário um novo exame, como isso é feito, como isso é definido, doutor Daniel? Isso depende muito da idade, na verdade. Ele não citou aqui a idade da filha, mas é... um jovem, a gente não precisa fazer com tanta frequência. A gente faz um exame e a recomendação é fazer a cada 5 anos, desde que não haja história familiar e não haja nenhum outro fator de risco. Mas as mulheres em fase
perimenopausa, em torno de 40 anos, essa frequência ela tem que ser um pouco maior. A gente recomenda fazer a cada 2 anos, e se tem história familiar, a gente faz até anualmente. Para homens é menos frequente, como a prevalência é menor, a gente não precisa fazer tanto, né? Fazendo um, a gente também faz a cada 5 anos. Mas sempre lembrar dos fatores de risco, mas é o mais importante. Tem gente na família, tem que ficar atento. Se é uma criança que tem baixa estatura, o Livmar já comentou, a gente vai fazer esse exame também e vai seguir. Mas não há necessidade de fazer isso de forma sistemática. Tá. Né? Porque... Mas a partir do momento que você